Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje, 22 de fevereiro, último sábado do mês. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Viva a Voz Saúde, e eu já antecipo que nos próximos dias 1º e 8 de março nós não realizaremos o programa, porque dia 1º de março é o carnaval aqui na nossa cidade e o nosso estúdio, o estúdio da rádio, fica numa região muito procurada por turistas, por blocos e por foliões. Então a gente, por experiências de anos anteriores, eu e Geraldo Rodrigues, a gente optou por, nesses 2 dias ligados ao carnaval, a gente não realizar programa. Ao vivo. E a gente passa uma reprise. E eu antecipo que é fake news, é mais fake news, que a gente está cheio de fake news no Brasil, e uma delas é que a gente não teria programa porque eu estaria envolvido em blocos de carnaval. Isso é fake news. Não, eu nem gosto de bloco de carnaval, nem gosto do Simpatia Quase Amor, do Bloco Areia, do Empurra que Pega, enfim, tudo fake news. O nosso programa de hoje, ele surgiu de um programa anterior, de 2 sábados atrás, se não me engano, que a gente fez um programa aqui com Mirna Schleder, que é... Está no ar, desculpa informar. Quem é? A Mirna já está assistindo? Já está vendo. Bom, isso não era combinado, não. Está aqui, ó, ela escreveu aqui que esse nosso programa passa na rádio, que é uma rádio comunitária, Nossa Senhora de Copacabana, aqui em Copacabana, no Leme. Uhum. 98.7 FM. Passa no site da rádio, que é o www.radionsc.com, e passa no meu canal no YouTube, depois vai passar no seu. A Mirna, então, escreveu aqui no comentário do YouTube: opa, estou ligada no programa de hoje. Tô on. Tem 3 comentários. Linda. Linda. Então, no programa que a gente fez com ela, ela é a CEO da Conexão Seguros e Consultoria, se não me engano esse é o nome da empresa, e ela falou sobre... Eu propus um tema, que é um tema que estava me aguçando, né? Porque eu sou médico, me formei em 78, né? 47 anos, e eu trabalho uns 30 anos para cá muito com prevenção, notadamente prevenção à iniciação do tabagismo, do nicotinismo por crianças e adolescentes, e também por tuberculose e outras áreas, HIV. E dentro da prevenção, às vezes você se depara com a seguinte situação: vamos dizer, um menino de 15 anos está longe de pensar em morrer, está longe de pensar em ter um câncer, ou de infartar, ou de fazer um AVC, mas você quer vender para ele a ideia de que se ele não fumar, ele vai se prevenir desses problemas. Só que ele não está com o problema vigindo, né? Na ideia dele, ele só estaria sob risco com 50 anos para frente. E qual foi a correlação que eu fiz? Por que eu convidei a Mirna? Porque quando você também vende um seguro de vida para alguém, esse alguém, vamos dizer que tenha 20 anos, ele não está pensando na morte, né? Por que ele vai fazer um investimento que vai protegê-lo ou a família daqui a 50 anos, né? Por que ele vai fazer um investimento mensal? E aí eu queria saber como é que a Mirna trabalha isso com ela e o staff dela. Como é que você vende algo para alguém que não está precisando daquele algo no momento? E fiz essa correlação entre medicina e corretagem de seguros. Na edição do programa eu ponho o link aqui, e durante o programa, então, surgiu o seu nome, porque houve um momento do programa em que ela começou a falar sobre a questão da educação financeira, e eu disse a ela: puxa, você podia me ajudar, porque eu não conheço ninguém que faça isso, que tenha tesão por isso, né, que tenha isso como um propósito. Aí ela falou: já tem o nome aqui. E aí eu anotei durante o programa teu nome. Ela ficou de me passar o contato como passou.
E nós hoje vamos falar sobre o que você faz, né? Eu pedi a você que me mandasse uns dados seus, né? Deixa eu voltar aqui. Para eu fazer a chamada do programa, e você tem um currículo, que é engraçado, eu já vi que os médicos, nós somos assim bem... Eu, então, que sou taurino, a coisa é pior ainda, né? Porque a gente é bem pé no chão, então médico é médico. Aí eu trago aqui um advogado que é economista e que é não sei o que é jornalista. E aí você, pelo que eu vi no seu currículo, que você depois vai falar sobre ele, você, na verdade, é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, não é isso? Isso. Você fez uma especialização posterior em logística pela COPIAD, né? Quem não é do Rio é o Instituto COPIAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um dos mais famosos e reconhecidos no Brasil. Minha filha, inclusive, fez isso, se não me engano, em marketing. E você também fez tem um MBA de Gestão de Negócios pelo IBMEC, que também é um instituto, uma organização muito reconhecida, né? Então você começou como engenheira, foi trabalhar como logística e depois... Trabalhar não, você foi se aprofundar no tema, né? E depois trabalhou com gestão de negócios. Fala um pouquinho do teu histórico, como é que fecha esse pacote dessas coisas aparentemente díspares, mas que no fundo tem tudo a ver, mas que sobe lá no alto da pirâmide a questão de você educar os outros do ponto de vista financeiro. E eu me lembro que, eu escrevi aqui, está aqui, que você diz que um dos seus propósitos, né, principais, ou se não principal, é ajudar as pessoas e como lidar, né, a relação delas com o dinheiro, né? Depois a gente vai aprofundar isso, o que é isso, essa relação com o dinheiro. Mas fala um pouquinho como é que você optou por esse caminho sua vida, na sua carreira. Tá bom. Primeiro, boa tarde, boa né? tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente te conversando, agradece. Compartilhando. A você trocando. E a Mirna. E a Mirna também, né? Por ter me indicado, enfim, trazido o meu nome, né? E reconhecido meu trabalho. Então, como você aliás, vale mencionar que você é a planejadora financeira da empresa. Dela. Sim. Sim, ela contou aqui. Há muitos anos já. Quanto que ela dá de kit para os clientes, quanto que ela gasta por mês. Tudo. Então fala. Então, contar um pouquinho da minha história. Isso. Eu me formei em Engenharia de Produção, como você citou aí, com essa formação, especialização em logística e gestão de negócios. Trabalhei por 13 anos numa mesma empresa, coisa que é rara hoje em dia, né? A gente vê que as pessoas pingam muito de trabalho. Deixa eu te interromper, quanto mais a gente vai vendo as pessoas que são mais velhas, no caso eu sou de uma época que entrei para o Ministério da Saúde em 81, minha carteira assinada, 1981. E eu me aposentei em 2016, novembro de 2016. Sempre no mesmo hospital. Isso é uma coisa que outro dia eu trouxe Bonito isso. Outro dia eu trouxe uma oncologista que originalmente era do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e ela pediu demissão do INCA. Na minha época, tive até agora, semana passada, o nosso convidado foi o ex-ministro da Saúde, que foi diretor do INCA, né? Colocamos isso no ar, inclusive. Na minha época, ninguém pedia demissão do serviço público. Hoje as pessoas estão pedindo por vários motivos, mas um deles é isso. Eu não quero mais trabalhar aqui porque falta isso. Eu quero uma melhor vida ali. É uma inquietude, né? É uma inquietude. Essa geração... É mais inquieta. Mas, enfim, eu trabalhei por 13 anos nessa empresa, que é uma empresa de logística, Wilson Sons Logística, uma empresa já muitos anos de mercado, muito consolidada. Trabalhei por 12 anos lá e nesse período eu passei por várias áreas, né? Trabalhei na área de logística, desenvolvendo projetos, dimensionando, implementando projetos, projetos de redução de custo. Então, sempre trabalhei muito com a parte de projetos e logística e precificação, né? Então, essa parte financeira, né, sempre esteve no decorrer de todas as áreas que eu trabalhei.
E o último lugar que eu trabalhei, né, a última área que eu trabalhei foi a financeira, de planejamento estratégico financeiro, né, da empresa, análise de resultado, então essa compreensão do resultado. Estava tudo muito bem, até que tive 2 filhos. Aí ficou melhor ainda. Quando a gente tem filho, a cabeça vira de cabeça para baixo, né? As nossas prioridades, valores, princípios, tudo muda. E aí eu comecei a perceber que aquele ritmo de vida, aquele que eu estava levando, estava me distanciando muito desse grande sonho da minha vida, que era a maternidade. Então, eu comecei a refletir muito sobre esse processo. Falei, nossa, eu não estou conhecendo meus filhos, né? A gente tem que deixar na creche por 12 horas e para trabalhar, para poder pagar a creche, para poder trabalhar. Aí eu falei, isso não está fazendo sentido. Então, foi uma decisão dificílima da minha vida, mas eu pedi demissão, saí do trabalho para me dedicar às crianças. E aí tive que me reinventar. Falei, olha, então vamos mudar de estratégia, né? Meu ex-marido na época era empresário também, trabalhava bastante. E aí a gente resolveu em conjunto tomar a decisão de ir desplugando do trabalho para a gente viver uma vida mais simples, porém com mais qualidade. Sim. Então a nossa estratégia, ao invés de ser ganhar muito dinheiro para fazer muitas coisas, a gente falou, vamos reduzir a receita, mas vamos reduzir o custo de vida, vamos buscar uma vida mais simples, vamos buscar uma vida com mais qualidade, mesmo que ela seja mais simples. Você começou a educação financeira com você mesmo, né? Com a família. Comigo mesma, foi. Então, aí a gente mudou radicalmente, assim, de estilo de vida, né? A gente morava no Rio, cada um trabalhava loucamente, enfim. E aí a gente se mudou pro interior, né? Pra Serra. Qual cidade? São José do Vale do Rio Preto. Sim, conheço. A gente, conheço com a plaquinha que tem na estrada escrita assim, à direita, São José do Rio Preto. Então a gente foi uma mudança até um pouco radical, né? A gente saiu do epicentro do Rio de Janeiro e foi para a roça, né? Para o interior, para uma zona rural, viver uma vida com um enfoque mais em qualidade, em sustentabilidade, com outro propósito, né? E com o propósito de plantava também? Também. Sim, plantava. E aí, nesse movimento, eu continuei trabalhando, mas trabalhando como consultora, né? Eu trabalhava como consultora de empresas, né? Prestando serviços em home office. Em home office. Serviços de consultoria, tanto de projetos quanto de logística, financeiro. E aí, quem me despertou para esse processo de educação financeira, né, pessoal, foi a Mirna. Ah, foi a Mirna? Foi a Mirna. Ela é a culpada, então? Ela que me deu esse gatilho, porque em alguma conversa informal, ela falou, nossa, eu estou abrindo essa empresa, né, estou saindo do mundo corporativo e começando a ter um CNPJ e estou um pouco perdida. E a empresa se chama Sob Medida. A minha empresa se chama Sob Medida. Isso. Não, você está falando da empresa dela. Não, estou falando da empresa da Mirna. Tá bom. Quando a Mirna saiu do mundo corporativo e criou a Conexão, ela falou, nossa, eu preciso me organizar melhor financeiramente, porque agora eu tenho CNPJ e tenho os custos que são pessoa física e pessoa jurídica e está enrolado. Será que você pode me ajudar? Aí eu falei, posso, né? Se eu faço uma planilha para a empresa, eu vou pegar essa mesma planilha e a gente faz os controles, né? A gente faz aqui, separa. E aí eu fui desenvolvendo essa ferramenta junto com ela e comecei a fazer esse trabalho. E aí com isso foram surgindo, via indicação, né? As pessoas foram... E aí foi crescendo, né? Eu fui criando, ampliando, né? E tendo novos clientes e tal. E aí eu percebi que era bem diferente a consultoria de pessoa física e a de pessoa jurídica. Porque dentro de uma empresa, você fazer um controle financeiro, um orçamento, um planejamento, né, do ano ou de plano de redução de custo, é muito mais frio, digamos assim, né? Quando você está numa empresa,
você faz aqui a gente precisa reduzir tal custo, tal custo, tal custo, a projeção é essa. É uma coisa mais fria. E, eventualmente até algumas demissões. Né? Mas quando a gente trata do ser humano especificamente, né, dessa consultoria de pessoa física, é muito mais profundo, porque mexe com emoção, mexe com valores, com prioridades. Então, são outros aspectos que movem ali, né, esse movimento. Então, no início, eu até me assustei um pouco, porque eu percebi o quanto que eu ficava 5, 10 minutos da reunião falando de número e 50 falando da vida, das emoções, do que sentiu, do que está sentindo, do que está inseguro, ou, enfim. Qual o propósito? O que está buscando, né? Qual é o seu objetivo de vida, né? O que você busca com isso? E aí eu comecei a perceber que ela não se arrependeu de ter te convidado para ser assessora dela, né? Acho que não. Até agora... Não, eu digo assim, porque você botou ela fazendo ela pensar, né? Que de repente ela nem tinha pensado tanto. Mas esse processo foi sendo construído, né? No início eu trazia a planilha, falava, olha, foi isso aqui que aconteceu esse mês. E aí depois é que foi entrando, né? Quando a gente fala assim, o que você quer realizar esse ano? Né? E esse gasto aqui, né? Tá um pouco mais alto do que você gostaria. Por quê? Você tem paixão por viver no vermelho, né? Não, graças a Deus não era o caso dela, mas tem muita gente que tem dificuldade de sair desse vermelho. Isso é que nós vamos conversar. E, enfim, esse processo começou com ela, e aí foi, no boca a boca, foi se ampliando, e aí eu acho que eu nem coloquei aí, mas eu faço um curso de formação pelo EFINC. O que é o EFINC? EFINC agora você vai me pegar. De educação financeira, um curso para ser um educador financeiro. Você hoje vamos dizer, você não está estudando isso, você está dando um curso. Eu estou estudando. Você está estudando? Estou estudando também, para me aprimorar nesse processo, né? Porque é um processo que o EFINC, então, você não lembra o que é? Se alguém quiser fazer esse curso... No intervalo, Geraldo procura. Alguma coisa de educação financeira. Vê se acha aí, Geraldo, no Google. E-FINC. Não, EFINC, tudo junto. E-F-I-N-C. E-F-I-N-C. Aí você está fazendo o curso, mas você também criou a empresa sob medida, né? Eu tenho uma empresa chamada Sob Medida, que já tem há muito tempo, desde que eu comecei com a consultoria, né, para emitir nota, precisava de um CNPJ. E eu criei esse nome Sob Medida justamente porque as soluções que eu trago, né, para as pessoas, empresas ou seja lá o que, são sob medida para cada necessidade, né? E principalmente nessa questão financeira pessoal, cada um tem uma demanda, cada um tem uma relação, cada um tem uma prioridade, um objetivo, cada um busca uma solução diferente, e a coisa que você falou, en passant. Acho que é aquele lá, né, doutor? É esse mesmo. Isso. Formação EFINC 360 graus. É a formação reconhecida pelo MEC, completa e prática de mercado para quem deseja ter uma nova profissão e fonte de renda como educador financeiro. Isso é a apresentação da organização. Desse curso, né, que eu estou fazendo de aprofundamento, né, nesse assunto para... 100% online, não é isso? Isso aí. Então, depois, durante o programa, eu ponho na reedição do programa, que a gente reedita esse vídeo. Aí a gente bota o endereço, tudo direitinho. Tá bom. Para quem tiver interesse, né? Porque às vezes a pessoa não sabe exatamente o que quer fazer na vida, né? Que carreira, e de repente é uma oportunidade, né? É uma oportunidade bem legal. Antes de você continuar, deixa eu mencionar aqui que o Edu Melo e Souza também escreveu, também estou ligado. Vulgo meu pai. Viva Paloma. Tá muito certo, Edu. Quem é que vai fazer mais o marketing da nossa filha do que a gente mesmo, né? Isso aí. E a Mirna retoma aqui falando, Paloma é excelente profissional, recomendo. Depois a gente, no final do programa, ou no início do segundo bloco, você me dá os seus dados, se alguém quiser contactar você, porque eu acho que é sempre importante a gente ter a referência, né? Então, enfim,
Depois a gente vai na edição, a gente bota na tela direitinho. Tá ótimo. O que você quiser fornecer de Instagram, contatos, né? Telefone. Então, aí você criou essa medida e está indo aí de vento em popa. E agora eu estou me dedicando mais a esse atendimento de pessoas físicas, né? Entendi. Que é o que está mais me encantando. Você estava falando, o que move, né? O que dá tesão. Então, eu acho que nesse lugar eu encontrei mais... Quando eu te convidei, eu convidei você para vir aqui, se não me engano, há 2 semanas atrás, em cima da hora, que uma cineasta que viria aqui, em cima da... acho que na véspera, disse que não ia estar em Teresópolis, numa serra do Rio. E aí você disse que não ia poder, que estava em cima, com razão, mas sobretudo porque você morava em Petrópolis. Isso, né? Você veio de Petrópolis Vim de Petrópolis só para... Como é que foi essa mudança? Só de curiosidade, São José do Rio Preto para Petrópolis. Você não quis voltar para o Rio quando saiu de São José? Não quis voltar para o Rio. Saí de São José, até pensei, mas... não sei, acho que me acostumei da serra. E eu acho que essa busca por uma vida um pouco mais simples, Sim. mais calma, mais tranquila. Eu amo Rio de Janeiro. Sim. Você é carioca? Sou carioca, super, mas gosto muito de vir, às vezes, pegar uma praia, né? Que é o que mais me faz falta, é a praia. Mas eu acho que essa busca por uma vida mais tranquila... Petrópolis se enquadrou bem. Me deixou, assim, Petrópolis como um meio do caminho, né? Aliás, você falou da sua, sua mudança de vida, mas quando eu apresentei você, ia estar na chamada do programa, é Paloma Fernandes. Depois eu aqui te questionei por que no Instagram tem outros nomes, né, outras abreviaturas, e aí você disse que era Meli Souza, e Meli Souza, para mim, como carioca, é um nome muito conhecido, foi um nome muito famoso aqui no Rio de Janeiro, na área de escola, né, de educação, que foi o seu avô, não é isso? O originário disso, depois seu tio, não foi? Na verdade, se você tiver alguma dúvida, o meu pai que está online aí pode até ajudar. Então, mas eu sei que foi... o Edu, manda aí. Edu pode mandar mais detalhes, mas o meu avô, que tem a ver com a escola Melo Souza, e o meu tio-avô, que era o Malbataan. Isso que escreveu O Homem que Calculava, né? Isso, por isso que eu trouxe aqui essa história pregressa, familiar, porque o Malbataan, ele era um escritor, apesar do nome, até o Geraldo achou que ele fosse árabe, né? O Malbataan era brasileiro, e ele era um escritor. E o meu pai tinha toda a coleção do Malbataan, que era, se não me engano, acho que eram 10 livros. Eu herdei os livros do meu pai, e eu acho que eu doei para uma biblioteca. E o mais famoso desses tantos volumes dos livros dele era O Homem que Calculava. Exato. E era um livro muito interessante, deve ter em sebo, gente, quem quiser se interessar, quem ficar curioso, né, bota lá esse título, O Homem que Calculava e Malbataan, são 2 nomes separados, né? Tahan, se não me engano, é T-A-H-A-N, né? H-A-N, isso. Tahan. E o curioso é porque ele escreveu um livro, quer dizer, o tio-avô, né? Escreveu um livro sobre cálculos matemáticos, que é muito interessante. O livro é grande, né? É difícil assim de explicar aqui em palavras, mas é um livro muito interessante. E você, como sobrinha, neta, acaba sendo uma mulher que lida com números também. Sim. Né? Eu tenho esse link na família do meu pai e pelo lado da minha mãe, a minha mãe é engenheira também. Então, Tua mãe é engenheira? Minha mãe é engenheira também. O Edu, teu pai, respondeu. O Malbataan era irmão do meu pai, portanto, tio-avô da Paloma. É isso mesmo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu acho que essa facilidade, né, com números, com matemática, com raciocínio lógico, eu acho que está na genética. Está na veia, está na genética, no DNA. Então, quando eu conversei com a Mirna sobre essa questão de educação financeira, uma das coisas que eu mencionei é que eu sou um completo deseducado financeiro, porque eu fui criado por um casal, e esse casal, sobretudo a matriarca, né, da minha mãe, que era uma mulher muito poderosa,
e exercia um papel forte na família, mais até do que meu pai, e a minha mãe era completamente desorganizada financeiramente, mas não é bem desorganizada. Desorganizado sou eu. Ela era assim, uma econômica ao extremo. Eu citei para Mirna a ponto dela pegar um pão mofado e tirar o mofo. E aí botava manteiga e botava no forno, para não jogar aquele pão fora, porque era um desperdício. Por outro lado, a gente mudou lá de um apartamento no Leblon para uma cobertura no Jockey, 1 quilômetro de distância, mas a cobertura estava meio no cru, o piso era de barro, lajotão de barro. Ela trocou todo aquele piso e comprou uma cerâmica da Itália. Aquilo veio embalado em caixas da Itália. Conseguiu achar o 8,80 na mesma pessoa, né? O vidro que a gente fechou a varanda da cobertura, deixou uma área aberta, uma área fechada que virou uma pequena sala. O vidro era um fumê que na época não tinha no Brasil, veio da França. Então eu tinha uma mãe que raspava o pão, que ia à feira, às 2 horas da tarde, porque as coisas estavam mais baratas para pegar xepa, e ao mesmo tempo achava que precisava comprar um piso italiano. Então eu fui criado meio nessa... Por outro lado, eu tinha uma mesada muito rígida, e o meu pai me dava por fora, entendeu? Sem minha mãe saber. Né? Caixa 2 total, né? Então, enfim, até hoje eu sofro por essa inconsistência financeira na minha vida. Tanto é que eu vivo sempre no limite, eu não posso nem contratar você porque eu não tenho recurso, senão eu já estava aqui pensando. Mas, enfim, eu queria abordar iniciar essa nossa conversa especificamente sobre esse tema, pensando no brasileiro, o médio ou abaixo da média. Porque uma coisa é você ficar ouvindo a Globo News e ver o Rodrigo Santoro fazendo anúncio da XP, dizendo que o gerente dele está gerindo os recursos dele, o patrimônio, e ele passando aqueles flashes de uma propaganda bem feita para a classe AA. Alta. Mas eu fico pensando no brasileiro médio e, sobretudo, o brasileiro de baixa renda. Eu fiz uma pesquisa ontem sobre o salário mínimo. Primeiro, eu atualizei o salário mínimo brasileiro, que está mais ou menos R$ 1.518. O DIEESE, em maio faço 70 anos. Eu acho que tem 50 anos que eu ouço o DIEESE dizer que o salário mínimo brasileiro é 1/4 do que deveria ser para cobrir as necessidades dos brasileiros. Então, aí já fica... Então, para que serve o DIEESE? Né? Para dizer um troço que ninguém liga. Nem os partidos de esquerda. Você no máximo vê o partido de esquerda, por exemplo, o PT, dizendo que tem que aumentar mais R$17 do que estava previsto. Então, em vez de 1.500, tem que ser 1.518. Agora, ninguém fala nos 6.600, que o DIEESE diz que é o necessário para uma família. Aí eu fui pegar o ranking. Existe um link, que depois eu vou botar na edição do vídeo, que mostra o ranking entre os países. Né? O país com o salário mínimo mais alto é Luxemburgo. E o Brasil está na rabeira. É um dos mais baixos salários mínimos no mundo. E com a dificuldade que nós temos, sobretudo com uma direita imperiosa politicamente, barrando muitas vezes ganhos salariais. Você tem um ou outro parlamentar, por exemplo, eu me lembro de um parlamentar gaúcho, coincidentemente do PT, chamado Paulo Paim. Desde que eu me entendo como gente, ele discute a questão do valor do salário mínimo no Brasil. Mas se você... E eu acompanho isso, eu tenho curiosidade sobre isso. Eu trabalho com tuberculose, né? Tuberculose é um indicador social. Quanto menos dinheiro as pessoas têm, mais tuberculose tem. Quanto menos educação naquele país, mais tuberculose. E aí, quando eu conversei com Mirna, nós chegamos, nós dois, eu e ela, sem sermos educadores financeiros, dizendo assim, que apesar do indivíduo ganhar pouco, ele precisa ser educado. Porque às vezes a gente pode pensar assim, não, o cara ganha tão mal que não adianta ele economizar nada, ele se preocupar com isso, tem que sobreviver mesmo. Mas não é bem assim, né? Fala então um pouco, na essência,
do que você pensa que é educação financeira, para depois a gente dar conselhos, entre aspas, para quem não tem dinheiro, né? Existe educação financeira para quem não tem dinheiro, para quem é pobre? Para todo mundo. Fala então, qual é o espírito da educação financeira? Eu acho que, assim, o início do que você começou a falar é muito uma introdução sobre educação financeira. Quando você falou que a sua mãe raspava o mofo do pão e comprava um azulejo italiano, e você ficou com referências de valores e de educação financeira meio confusas, né? Digamos assim. Confusa. Assim como você, a torcida do Flamengo toda tem essa referência fraca e inconsistente. Sim. Porque a educação financeira que a gente recebe é o quê? É a referência de como a nossa mãe lida com dinheiro, como o nosso pai lida com dinheiro, ou familiares próximos, né? Avó, tios, enfim. E a gente compõe uma miscelânea ali de referências e cria uma forma de lidar com dinheiro. Infelizmente, hoje em dia, a educação financeira, quer dizer, agora entrou na BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. Traduz isso. Quer dizer, qual é o benefício disso? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é quem dá as diretrizes para as escolas, para os conteúdos que têm que ser abordados nas escolas. Ensino fundamental e médio, tudo? Fundamental e médio. Tá. Então, e a educação de financeira acordo com a BNCC, a educação financeira passou a ser um conteúdo obrigatório a ser abordado nas escolas. Só que isso tem pouquíssimo tempo, né? Então, até... Quanto tempo, mais ou menos, assim? Eu acho que foi em 2018, se não me engano. 7 anos só. 2018, se não me engano, tá? A gente pode até... Mas depois a gente pesquisa. Não tenho a data na cabeça, Vê mas... se acha aí, Geraldo, BNCC. N de Nair. Então, assim, a gente, infelizmente, não aprende sobre educação financeira nas escolas. Sim. Então, cada pessoa, cada indivíduo pega uma referência do pai, uma referência da mãe, ou dos familiares próximos, ou até da sociedade, e cria uma forma de lidar com o dinheiro. E essa mãe já pegaram a referência dos seus pais e mães. E a questão é que a probabilidade do pai e a mãe terem uma referência que combine ali, né, que siga uma mesma linha, porque aí é isso, se tem uma criança que nasce com um pai que é poupador e uma mãe gastadora, ele ou escolhe um lado ou faz uma mistura ali, né, de como que ele vai lidar com o dinheiro. Sim. Então, já cria esse indivíduo com uma base um pouco confusa, e aí ele casa com uma outra pessoa que tem uma outra base lá e tem um... Enfim... É muita falta de um conceito único, né, de educação para que a sociedade siga. E aí qual o reflexo disso? É o nível de endividamento que a gente vê, principalmente na população brasileira, que é um absurdo, né? Eu fiz uma pesquisa também para te entrevistar sobre esse nível de endividamento, que eu vou pegar aqui É um dado lançado recentemente pela Serasa, né, que é um órgão aqui que pega as pessoas endividadas. Então, o dado é o seguinte: mais de 72 milhões de compatriotas nestas, quer dizer, isso aí fui eu que escrevi, mais de 72 milhões de brasileiros estão sendo classificados hoje com o nome de uma situação de inadimplência. Quer dizer, situação de inadimplência se traduz como tão endividados. Já é verdade? O filtro do endividamento, né? Tem um nível 1 que é endividado, o nível 2 é endividado que não consegue pagar. A tradução de inadimplência seria essa, mais ou menos. O cara está devendo e não consegue. Isso, exato. Então, assim, você estava comentando sobre... o salário mínimo, né, e a população com menos capacidade financeira, a inadimplência, né, o endividamento e a inadimplência não são um privilégio da população
que recebe só um salário mínimo. Sim. Não é um privilégio da população. A diferença é quanto eles estão devendo, né? Não importa, eu acho que a questão é, independente de quanto você ganha, o que importa não é o quanto você ganha, é o quanto sobra lá no fim dessa matemática, né? Tem o que entra e o que sai. Se você ganha 100 mil reais e sai 102 mil reais, você está desequilibrado financeiramente, né? Posso perguntar uma coisa, doutor? Vai. Espero que esteja complementando. Aquela frase assim... eu não posso, mas eu mereço. Essa frase é importante? Nossa, muito. Muito importante. Porque uma outra coisa que eu ia trazer aqui é o quanto que o dinheiro ele está associado às emoções. Então, o dinheiro, apesar da gente não costumar fazer esse link, né? O dinheiro é totalmente emocional. Ele reflete emoções tanto positivas quanto negativas que a gente vive, que a gente sente. Então, a gente pode buscar muitas coisas através do dinheiro, ou conquistar liberdade, poder, status, né? Conquistas pessoais a gente consegue ter através do dinheiro, mas também sensações e emoções negativas. Frustração, angústia, medo, enfim. O nosso ouvinte, o telespectador, né? Porque a gente passa no rádio, a gente passa também com imagem. O Júlio Ribeiro faz Júlia. Desculpe. Júlia, desculpe, a letrinha está pequena. Ela faz 2 comentários. Primeiro, ela diz que planejamento financeiro, que tem tudo a ver com o que você está falando agora, só que ela já tinha escrito antes. Planejamento financeiro é saúde mental, mas a pergunta que não quer calar, dá para viver além dos boletos? Aí ela interroga. E o segundo comentário... Segundo, no caso aqui, ela disse que é uma pergunta também. Como os aspectos emocionais influenciam na relação com o dinheiro? Exato. Deixa eu só falar uma coisinha. Não parece assim que Geraldo. Comida e dinheiro é uma coisa parecida? Porque tem gente que come porque merece. Totalmente. E, peraí, que tem muitas coisas aqui, muitas coisas para a gente conversar aqui sobre isso. O primeiro, que eu ia até trazer de volta a história da sua mãe, né, que o dinheiro, além de ser totalmente emocional, ele tem a ver com valores próprios. Sim. Então, para ela, ter um azulejo é importante, mas o pão pode ser mofado, tá tudo... Piso italiano. Enfim. Mas são questões de valores e prioridades. Né? Então, a educação financeira envolve essa reflexão sobre quais são os seus valores, prioridades e necessidades e o que esse dinheiro representa para você, né? O que você extravasa, que tipo de emoção que você extravasa através de uma aquisição, porque todo o dinheiro que você desembolsa, ele tem um fundo emocional. Aí você vai falar assim, até o IPTU? Sim, até o IPTU, porque o IPTU diz respeito ao lugar que você mora e você escolheu aquele lugar para morar por algum objetivo. Então, se você quer morar ali porque é confortável, porque tem status, porque você tem que ter alguma emoção associada à escolha daquele lugar que você mora. Então, cada centavo que sai do seu bolso tem uma base emocional que te move para aquele gasto, né? Então, quando você começa a buscar e a entender quais são as emoções que te movem na direção dos gastos da sua vida, dos investimentos? Na verdade, você vai buscar, mas não necessariamente você vai conseguir entender. Aí entra no lugar do merecimento. Aí fala assim, eu mereço. E aí você, enfim, se presenteia e tal. Não sou contra se presentear, eu acho super importante a gente se cuidar, se mimar, se valorizar. Mas, às vezes, é colocado de uma forma do eu mereço inconsequente, né? O Mujica, ele já fez, nosso saudoso como presidente, né? Ele está vivo, mas o Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele tem alguns vídeos em que ele diz assim, você tem que entender que o que você vai gastar não é o dinheiro que tem no bolso, que você tem na carteira ou na conta. Aquilo que você está gastando é o que você produziu com seu suor, às vezes durante muito tempo. Exato. Você está ali trocando tudo aquilo que você fez de sacrifício por um bem que vai te dar algum prazer. Mas será que está na mesma balança, né? Pois é, dentro da educação financeira a gente tem 4 pilares, né, de sustentação. O primeiro deles é o gerar,
que é isso que você está falando. É um dinheiro gerado pelo nosso trabalho, pelo nosso suor, pela nossa dedicação ali. Então, a gente tem um primeiro movimento que é gerar dinheiro. E esse gerar dinheiro ele pode acontecer de 3 formas, né? Ele pode ser, pode ser a sua renda principal, a sua renda extra e uma renda passiva em que você recebe o dinheiro sem fazer nada, um aluguel, um rendimento, enfim. Então, o primeiro pilar é gerar. O segundo, que eu acho que é onde as pessoas mais pecam, né? É o cuidar. Cuidar daquilo que foi gerado, né? É olhar para esse balanço. Para onde que eu estou destinando esse dinheiro que eu conquistei, né? Para onde que ele está indo? Que eu gerei, né? Que eu gerei, Então, como é que está esse balanço entre tudo que entra? Eu tô gastando de uma forma consciente e importante para mim? Eu estou cuidando desse bem que eu adquiri, também, né? Então, esse é o segundo pilar, que é o do cuidar. O terceiro é o proteger. E aí a proteção, ela envolve tanto os seguros, né? Até o que a Mirna trouxe aqui, né? A importância da gente se proteger de imprevistos. Então, todos os seguros, seguro de carro, plano de saúde, seguro de vida, toda essa proteção e até uma reserva de emergência, porque a vida é cheia de imprevistos. Então, a gente tem que contar com eles, porque quem vive no laço, né, entre que a receita é igual à despesa e fica ali no limite. No dia que acontece um imprevisto, acabou. Desanda. Né? Então, é importante a gente proteger esse patrimônio que a gente vai construindo. E o último é o multiplicar, que a partir do momento que a gente começa a criar uma reserva de proteção, esse dinheiro começa a se multiplicar quando ele está guardado, né, rendendo no banco. Deixa eu acrescentar uma pimenta aí para você, nesse molho, para você dissecar para a gente e também ainda quero pegar esse gancho da alimentação. Tentando comentar essa observação muito pertinente do Geraldo Rodrigues, nosso operador. Eu trabalho com tabagismo, como eu mencionei lá atrás, e o tabagismo é uma dependência química, física e emocional também. Estou hoje muito envolvido com a questão da obesidade, porque hoje em dia os artigos, quando falam assim, obesidade como problema de saúde, começa falando assim, obesidade é um problema quase igual ao tabagismo. Tem vários artigos e sérios, matérias de jornal também, com a linguagem mais coloquial, que falam isso. O sedentarismo é um problema tão grave quanto o tabagismo. O tabagismo é meio que um parâmetro, né, porque ele é o maior problema de saúde pública do planeta e mata 9 milhões de pessoas por ano. E aí, eu estudei alguns anos atrás, eu sou casado com uma terapeuta, e estudei lá um dos livros delas, que se não me engano, do Winnicott, que fala sobre as 3 fases de vida quando a criança nasce. A primeira fase é de 1 ano a 1 ano e meio, é chamada de fase oral, a segunda a fase anal, e de 1 ano e meio a 3, e a fase sexual de 3 a 5 anos de idade, criança ainda. Quando as crianças, isso foi o que eu aprendi e deprendi, quando as crianças têm dificuldades nesses primeiros 5 anos de vida, se eles tiverem dificuldade nas 3 fases, quer dizer, as 3 fases foram terríveis. Às vezes não, às vezes foi só na primeira fase, 1 ano, 1 ano e meio, depois a família se encontrou, se aprumou, mas o que a criança vai desenvolver na fase oral, que é a primeira, são questões ligadas justamente à oralidade. Porque a primeira forma de prazer, hein, Geraldo, de uma criança é pela boca. Então é o peito da mãe, que é o maior prazer de todos. Depois vem a chupeta, o dedo e a mamadeira. E é ali que ela se estiver tensa, ela botando uma coisa na boca, ela calma. E ela aprende isso. Isso fica dentro da mente, né? E uma das coisas que o pessoal que estuda os distúrbios na fase adulta e vai remeter lá à fase oral, vai identificar que quem teve problemas nessa fase
tem tendência maior a ser obeso, a fumar mais, a beber mais e a coisas positivas também, como a ser cantor, né? Ser um locutor, porque aquilo dá prazer, né? E é o que a pessoa buscava lá atrás, quando buscava algo para pôr na boca. E a fase anal é interessante. A sexual eu nem vou chegar porque não cabe aqui no nosso programa, mas essa fase anal de 1 ano e meio a 3 tem uma relação com as fezes. Para a criança de 1 ano e meio, as fezes, as suas próprias fezes, são um presente que ela está dando para o mundo. Então ela pega o cocô, o próprio cocô, e aquilo para ela é uma coisa linda, é um presente que ela está dando, por exemplo, para a mãe. Isso estudado por gente que se aprofundou nessa área pela via psi, né? E qual é a relação de fezes, simbolicamente? O ouro. O cocô, lá como símbolo, está junto o ouro. E o ouro que antes a gente pagava a dívida com pepitas de ouro, né? Lá atrás. Os europeus roubaram o nosso ouro aqui. O ouro é a representação do dinheiro. Então, do mesmo jeito que alguém que teve problema na fase anal, na fase oral, pode vir a comer mais quando se torna adulto, ou pode fumar, começar a fumar, porque aquilo entra pela boca como um prazer, independente da mãe ter sido fumante durante a gestação, que facilita, né, a dependência. O indivíduo que teve problemas na fase anal, e esse anal é por causa das fezes, normalmente tem problemas com dinheiro. E esses problemas com dinheiro são em várias possibilidades. Por exemplo, o jeito de ser usura. Aquela pessoa que guarda, que poderia ser simbolizado pelo tio Patinhas, que era um personagem da minha infância, do Walt Disney, né? Que ele tinha um cofre forte em casa e ele mergulhava nas moedas. Eu vi muito. Tio Patinhas. Essa geração não deve nem saber quem é a geração mais nova. Existem esses dois extremos, né? Tem a pessoa que guarda e deixa de viver. Então, esse outro lado, o lado extremo oposto, é o gastador. É aquele que não pode ter um cartão de crédito na mão. E hoje tem grupos de terapia para você, como se tem o AA, o NA, né? Você tem grupos de tabagismo para se livrar da nicotina. Você tem grupos para aprender o sujeito a lidar com o cartão de crédito, né? Porque ele compra o que não precisa. Eu faço um pouco desse trabalho individualmente, né? Sem ser no grupo. Segue aí que você ia responder o Geraldo. Tá. Eu dei a minha resposta, agora dá você. Eu ia falar sobre alimentação. Vou falar sobre alimentação. Eu ia falar só desse balanço, assim, existem esses dois extremos, né? Existe a pessoa que gasta compulsivamente, que é um extremo, e existe a pessoa que guarda compulsivamente para um futuro que nunca chega, né? E eu acho que a grande sacada, assim, do equilíbrio financeiro, da saúde financeira, é você viver e conseguir guardar para o futuro, né? Eu gosto muito de usar um termo que é a sustentabilidade financeira. Excelente termo. Então, porque o que acontece? Quando a gente fala sustentabilidade, a gente pensa logo no meio ambiente, né? A primeira coisa que vem são os cuidados com o meio ambiente. Eu reciclo, eu faço isso e aquilo. Mas a sustentabilidade é algo que a gente pode implementar em vários aspectos da nossa vida, né? A gente pode ter uma vida financeira mais sustentável. Ganhando um salário mínimo. Mesmo ganhando um salário mínimo. A gente pode ter relações mais sustentáveis, né? O que se tem falado muito de relações tóxicas. Enfim, a gente pode implementar esse termo em vários aspectos da vida e eu uso muito ele na relação financeira. Uma relação tóxica com dinheiro. Sim, existe. Muito. Então, o que é a sustentabilidade? É você cumprir as suas necessidades, né? Você, com os recursos que tem, né? Usando os recursos de forma inteligente, você suprir as suas necessidades de forma que não esgote esses recursos para o futuro. Sim. Então, financeiramente, é você atender as suas necessidades, né? Não deixar de viver, mas pensar no futuro para que esse recurso financeiro, no caso, não se esgote.
Vamos fazer o seguinte, o Geraldo já fez uma menção aqui que a gente sempre faz um intervalo. Geraldo é meu professor de rádio. O rádio você tem que dar uma parada para a pessoa respirar, às vezes tomar uma água, que aliás eu não te ofereci, já vou te dar água. Vamos pegar no intervalo, a gente pega. E aí a gente vai fazer uma pausa. Como esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio Tabagista, a música do intervalo o Geraldo escolhe, tem várias, falando mal do cigarro. E na volta a gente fala sobre a relação com a alimentação. Isso. E eu quero voltar à questão dos 4 passos de gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Tá ótimo. Então tá bom. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são 2 a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração.
Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, sábado 22 de fevereiro de 2025, último sábado do mês. E hoje o nosso papo é super importante, gente. Eu gostaria, inclusive, de pedir a vocês que divulguem esse programa, porque a minha capacidade de distribuição ela é muito pequena, né? O meu nome na praça é um nome pequeno. Por exemplo, se o Drauzio Varela, eu falei aqui outro dia, fizer um vídeo sobre por que as pessoas espirram, à noite tem 1 milhão de pessoas que viram, né? Então, eu conto com quem estiver nos acompanhando que compartilhe as nossas redes sociais pessoais. Em geral, tem lá 100, 200, 300 pessoas. Vamos usar essa rede para divulgar informação, que é o objetivo do nosso programa. Eu não faço esse programa aqui para me promover, até porque não preciso disso, mas mesmo que precisasse, se eu quisesse me promover, eu não ia entrevistar pessoas. Eu quero promover o tema e as pessoas que estão aqui. Mas para isso eu preciso de vocês e que se inscrevam no nosso canal quando estiverem acompanhando pelo YouTube, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, e pedir a vocês para compartilharem essas informações. Então nós estamos conversando hoje sobre educação financeira, que é um tema, eu acho que muito importante, tão importante quanto às vezes a questão de você aprender a ganhar dinheiro, é você ser educado financeiramente, porque senão você vai fazer um curso de pós-doutorado em ganhar dinheiro e vai poder dar aula de como gastar tudo que você ganhou em 5 passos, né? Então, o Geraldo, no primeiro passo do programa, fez uma pergunta à nossa convidada, Paloma Fernandes, a relação entre você, por exemplo, ser um perdulário e você ser uma pessoa que come além do que deveria ou come o que não deveria. E aí a gente ficou no ar essa sua resposta. Não deu Vamos tempo, lá. Né? Foram Isso. muitas... então, eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Quando perguntam como que funciona o seu trabalho. Eu gosto muito de fazer a analogia de que ele funciona como um trabalho de um nutricionista, né? Porque aí fica mais fácil para as pessoas entenderem, tangibilizar. Então, assim, o processo do nutricionista, né, é tão simples quanto o financeiro, né? Tem o que entra e o que sai, e tem que ter um equilíbrio entre o que entra e o que sai. E que foi? Não, pode falar. O copo ficou na frente? Isso. Não, tudo bem. É porque brilha. Pronto, melhor. Brilha o copo. E tanto no processo alimentar quanto no processo do financeiro, existe esse balanço que teoricamente é simples, né? Você sabe o que deve comer, o que não deve comer, o que faz bem, o que faz mal, o que é excesso, o que não é excesso. Quem disse a você que eu sei? Teoricamente, a gente tem uma noção. Pode não ser especialista nisso, mas a gente tem uma noção. Olha, vamos reduzir o doce, o carboidrato, a fritura. Tem que fazer um curso de pós-graduação em ler rótulos, por exemplo. Ler rótulo, enfim. Mas, teoricamente, lidar com dinheiro é simples também. Sim. Né? Você só tem que gastar menos do que ganha. Isso. Teoricamente, é uma matemática simples, cooperação básica, soma e subtração, né? Tem o que você ganha, diminui o que você gasta, tem que ser menor. Tem muita gente que diminui o mês, né? O mês que deveria durar 30 curto. Dias, o dinheiro dura 20. Então, é uma matemática tão simples quanto... E é um processo que aparentemente é tão simples quanto, mas que a grande maioria da população tem dificuldade de lidar, né? Com o processo da alimentação e com o processo financeiro. E o que eu, como educadora financeira, consigo contribuir, né? Da mesma forma que um nutricionista, por exemplo, consegue contribuir. Primeiro, o fato de ir no nutricionista não vai resolver os seus problemas. Então, assim, o fato da pessoa começar um trabalho comigo, quem vai resolver o problema é a mulher que mandou o cara aí, né? Quem tem que resolver e mudar é a pessoa, né? Então, a pessoa ela tem que estar disposta
a encarar questões, porque o processo alimentar também é uma válvula de escape emocional, né? E é cultural, né? Cultural, emocional. O gaúcho come carne desde que nasce. Eu acho que ele já come na É, primeira de bebê papinha já tem churrasco. Mas é. Aí você vai chegar, ele tem um colesterol de 480, aí você vai chegar para ele aos 50 anos e diz, olha, você tem que cortar a gordura da carne animal, né? Não pode comer carne vermelha. E assim como o processo alimentar, não adianta você ir na nutricionista e ela falar assim, agora você corta o glúten, o carboidrato todo, o açúcar e não sei o que. Isso não é sustentável no longo prazo, né? Se ela te proibir só desses... Proibir, né? Ele pode funcionar por um tempo. Você quer fazer uma dieta intensivão aqui, Carnaval. Em um mês você pode até ter um efeito ali, mas depois tende a engordar mais do que estava. E isso acontece no financeiro sanfona, né? também. Não adianta você... Eu não... Primeira coisa que eu não chego para ninguém, não julgo e nem falo para fazer nada, né? Eu trabalho ajudando, dando suporte para que a pessoa tome consciência e entenda quais são as prioridades para que ela faça os cortes, ou os ajustes, ou as reduções necessárias. Então, esse processo é um processo que tem que vir da pessoa, né? O profissional está ali para dar suporte. E é um processo que é gradual também. E depende do tamanho do enrosco que você tiver. Por exemplo, você falou de obesidade. Se a pessoa chegar obeso, ele não pode criar a expectativa de daqui a 3 meses estar... Sim. Tá? Mas se a pessoa está 10% acima do peso, talvez em 3 meses ela já consiga... Tudo vai depender de Vai cada depender caso. Do diagnóstico inicial, né? Então, no meu trabalho acontece assim, eu primeiro faço um diagnóstico inicial. Qual que é a sua situação? É como se eu pedisse um exame de sangue, né? Medisse ali, fizesse um exame clínico. Qual que é a sua situação inicial? Faça um diagnóstico para entender como é que está o balanço financeiro, primeiro, o que uma move coisa aquela... objetiva, como você disse, né? Primeiro você faz uma coisa lá, bota tudo numa planilha, mas depois você perde um outro tempo, às vezes maior, para entender a pessoa, né? Super. É mais importante entender a pessoa do que a planilha. A planilha é uma ferramenta de suporte. É como se fosse assim, o exame de sangue. O exame de sangue é super importante. Claro. Mas o exame clínico... Isso. Às vezes diz mais. Para nós médicos, a história de atual, família, a história familiar. Então é muito essa analogia com esse atendimento médico, digamos assim, ela funciona super bem, porque pra mim isso. Fácil de entender. Eu espero que para os ouvintes esteja sendo também, né? Porque para mim é a minha prática, né? Você pega um paciente pela primeira vez, você não sabe nada do paciente. Então você precisa saber se ele tem histórico, algum familiar com câncer, com diabetes, e aí, né, no primeiro contato com a pessoa, eu entendo isso. Como é que é a sua história? Né? Como que os Desde quando você está devendo? Como que os seus pais lidam com dinheiro? Lá pra trás. Né? Como é aí que seria acontece? Para nós a história patológica familiar. Exato. Quais as doenças para mim a referência é a tiveram? história financeira, né? Como é que é a relação financeira dos seus pais? Aí depois eu chego, e a sua? O que você está sentindo? Né? O que está acontecendo? Qual é a condição ali? Aí a planilha, o negócio de preencher planilha, custo e tal, é uma ferramenta importante, mas é como se fosse o exame de sangue ali. Ele vai me nortear para algumas ações, né? Para conduzir o processo junto com a pessoa. Voltando para a pessoa que ganha o salário mínimo. Nosso programa aqui tem uma preocupação grande com o SUS, por exemplo, né? Quando a gente traz médicos e vai falar sobre doenças, eu sempre trago a pessoa para o SUS. E aí, no SUS, está fazendo isso? Não está fazendo isso? Outro dia, por exemplo, a gente fez um programa com uma oncologista e a oncologista disse que no INCA não tem um determinado medicamento que na rede privada a ANS obriga que tenha. Então, alguns oncologistas estão saindo do serviço público porque acham que lá não tem o recurso necessário. Então, a gente tem que valorizar o SUS e é um esforço meu talvez seja o meu principal propósito na vida seja melhorar a gestão do SUS dentro do que me cabe cobrar e também aumentar o investimento. Mas
quando você está falando com uma pessoa que ganha um salário mínimo e ele tem que ser reeducado financeiramente, eu fiz uma correlação com o tabagismo, porque eu faço uma pesquisa anual em supermercado e pego um cigarro, uma marca determinada, que vou citar o nome, que é o Marlboro, e eu uso a marca porque é o cigarro mais vendido no planeta. É como um refrigerante Coca-Cola, como no Brasil, Bombom Garoto. Onde você for, você acha Bombom Garoto, lá numa aldeia indígena. E aí, quando eu faço essa conta, eu pego o valor do maço de Marlboro e multiplico por 30, se o mês for de 30 dias, ou 31, e vamos dizer que seja R$10 o maço, e então dá R$300 no fim do mês. Aí eu vou com uma planilha com esse número lá em cima de R$300 e vou como se eu fosse fazendo compra e colocando os itens e abatendo. 5 quilos de arroz, R$15, então baixou para 285 até zerar. E as duas últimos anos que eu fiz essa pesquisa dá 52 itens de supermercado. Então, o tabagismo é uma dependência química muito difícil de largar, só 3% largam sem ajuda. E te gera um compromisso financeiro mensal que você não escapa, porque você é dependente. Isso se for só um maço por dia. Tem gente que por um maço e meio ou 2 gasta o dobro. E aí você parte da questão que eu levo de saúde. Cigarro dá câncer, dá infarto, dá AVC, dá DPOC, dá pneumonia, te deixa broxa, mas além disso você ainda tem um custo. E não é o custo da doença se você vier a adoecer, mas é um custo do que você está gastando, que você podia aplicar em outra coisa. Um outro exemplo que eu penso é a questão das apostas. Então tem gente... Nós falamos de 72 milhões de endividados no Brasil e situação de inadimplência, né? Como Sabe que eu vi, desculpa te cortar, eu vi há pouco tempo que metade das pessoas que estão endividadas já jogaram ou jogam nesse tipo de jogo. O Brasil joga 68 bilhões de reais por mês, por ano. Bilhões. No último sábado do ano, eu vou te mandar o link, nós vamos trazer aqui um psiquiatra que nós já falamos sobre vício em videogame com ele, e agora nós vamos falar sobre as bets, né, sobre as apostas. Mas o que eu quero dizer é assim, você tem uma pessoa que ganha. Por que eu estou citando essas duas coisas? Cigarro, já nem vou falar em cerveja, cigarro e aposta. Eu vejo muitas pessoas que ganham salário mínimo, eu convivo muito, por exemplo, com porteiros, que são fumantes e que jogam. Eu, às vezes, estou numa mesa do lado do boteco e eu estou ouvindo, não, porque eu perdi R$100 hoje. Só que tem empresas interessadas em vender aqueles produtos, vender cigarro para o fumante e vender aposta para o cara que tem a questão psíquica. Me diga uma coisa, tem gente que tenta se organizar financeiramente jogando, eu vou ganhar e aí eu pago minhas dívidas. Mas essa é a intenção de todo mundo que joga, né? Mas é para pagar a dívida. Muitas vezes para pagar a dívida. Isso que eu vi, essa estatística de que metade das pessoas endividadas jogam ou já jogaram na esperança de conseguir ou quitar a dívida ou ficar milionário, né? O negócio é que as pessoas têm esse sonho de ficar milionário, mas eu acho que se ficasse não saberia nem o que fazer, né? Qual o seu sonho? Ficar milionário. Mas e aí, se você ficar, o que você vai fazer? Você vai raspar isso tudo? A Mega Sena hoje são 105 milhões. Eu joguei R$5 lá, não sei Jogou? Como é. Tenho a menor ideia do que eu faria se eu ganhasse 105 milhões. Essa é uma boa pergunta. Sempre uma a primeira boa pergunta reflexão. que eu faço é: eu vou sair do Brasil. E a aí? primeira coisa que eu... Mas, como é que eu vou ficar no Brasil com 105 milhões? Ficar milionário não pode ser um sonho. Não pode. Pode ser uma estratégia. Sim. Mas o sonho tem que estar claro. Por isso que eu falo assim, esse trabalho ele não é sobre dinheiro, especificamente. O dinheiro é só uma ferramenta. Vamos falar Esse sobre... trabalho é sobre Nós sonhos, sobre vida, né? Sobre vida, sobre sonho. Você disse que o seu trabalho se divide em gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Essa questão de gerar se aplica ao que a gente está falando, né? Alguém que tem um emprego
cuja remuneração é de um salário mínimo no Brasil. E talvez ela tenha que gerar outras fontes de renda. Ela pensa que o que ela ganha não dá para gerar nada. Então, não gerar além do que ela vive. O que ela ganha é o que ela gera. É a geração, mas isso não é suficiente, como o Diese diz. Então ela tem que buscar rendas extras. E aí ela escolhe jogar para isso, né? Pode ser que escolha. Infelizmente pode ser que escolha, e está tendo muita propaganda sobre esse assunto, né? As pessoas estão sendo muito influenciadas para o jogo. E com influências de peso. De peso, pois é. Isso é triste, né? Jogadores de futebol, jornalistas, cantores, mas atores. No fundo, se essas pessoas pegassem esse dinheiro e investissem em uma outra fonte de renda, nem que, vou vender bolo, não sei, vou fazer um podcast, vou tentar uma outra coisa que me traga dinheiro, é porque eu acho que as pessoas miram muito nesse lugar do milagre, sabe? De, agora vai acontecer um milagre, vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar... Mas, no fundo, assim, na vida prática, acaba que não busca uma fonte de renda sustentável. Não, e uma coisa interessante, eu que lido com outras dependências, né, além da questão do tabaco, muitas pessoas que não conseguem dar esse segundo passo se frustram, entram em depressão e às vezes vão num caminho que é gastar mais dinheiro, por exemplo, com o álcool. Então, isso é o looping. Ou com drogas, outras. Esse é o looping da inteligência financeira com a inteligência emocional. Quando você se desequilibra emocionalmente, você tende a extravasar de alguma forma que te impacte no seu equilíbrio financeiro. E quando você se desequilibra financeiramente, isso impacta no seu emocional. Né? Você se sente frustrado, incapaz, ansioso, e aí isso entra numa bola de neve, né? Essa relação da emoção com o dinheiro, assim como uma coisa abastece a outra negativamente, para sair desse enrosco, ou você tenta se organizar financeiramente para se reequilibrar emocionalmente, ou vice-versa, ou você vai para uma terapia, ou busca se reequilibrar emocionalmente para que financeiramente isso volte. E o que a gente vê muitas vezes são consultórios de psicoterapeutas vazios, né? As pessoas têm buscado coisas, vamos dizer, entre aspas, mais fáceis, mas só que às vezes há um custo. Enfim, a gente tem... porque, infelizmente, a terapia ainda é uma referência para muita gente que é coisa para maluco, né? Exatamente. E, na verdade, esse processo financeiro é um processo de autoconhecimento. Ele é quase que terapêutico, assim. Ele chega a ser terapêutico, porque quando você se questiona, entende qual que é meu sonho, o que eu estou buscando, o que é importante para mim, o que é necessário para mim... E para organizar o financeiro, parar para pensar, é um trabalho profundo de autoconhecimento. Pois é, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente que trabalha no marketing de uma indústria da nicotina, pensando como é que eu posso fazer para as pessoas fumarem mais. Como é que eu posso fazer para as crianças começarem a fumar, porque está morrendo muita gente, a gente precisa repor esses consumidores. Eles estão lá pensando em estratégias específicas para isso. A mesma coisa com a indústria da bebida, né? O Rio de Janeiro, agora chegando período de carnaval de rua, é o maná dos industriais da cerveja, né? Você tem os caras jogando aposta, fazendo anúncio, porque uma vez que você pegue aquele vício, aquela dependência do jogo, está feito para ele. Tem que arrumar outra pessoa para pegar, porque esse já está fisgado. Né? Mas a indústria do consumismo, de uma forma geral, ela impacta na sociedade como um todo. O que mais tem é gente viciada em compras, em Shein, a compra virou um processo tão fácil. Né? Supostamente terapêutico. Você não dá tempo nem de pensar. Aparece uma tela ali, você aperta comprar e já comprou. Aparece na sua casa. Não, e o que aí você está querendo se equilibrar e vai jogar para ver se repõe, porque a dívida, por exemplo, tira o sono, né? Nós já fizemos, é uma emoção que impacta ali, né? Nós já fizemos aqui um programa com um colega especialista, o Gleison.
um programa sobre sono, e o sono hoje, igual o ultraprocessado, o sal, o açúcar, o sono hoje é considerado algo que você tem que prestar atenção para melhorar, né? E quem está devendo não dorme. Não dorme. Tem sonhos com a dívida. Dorme e acorda pensando em número, na dívida, e o que vai fazer. E aí, uma outra coisa que é oferecida para o desequilibrado, vamos dizer, financeiro e também não muito equilibrado emocionalmente, é que você tem os bancos. Os bancos querendo ganhar dinheiro em cima de você. Então, as pessoas criticam, por exemplo, o Lula, o PT, como já criticaram outros presidentes, porque não controlaram a inflação. E a inflação brasileira hoje, pelo visto, a meta é entre 3% e 4%. Você pega o juros do cheque especial, é 300%. Então, se você vai tentar repor sua dívida entrando no cheque especial, no ano você está... Aí vira uma bola de neve. Porque o juro realmente é abusivo, né? Não, é criminoso. Abusivo seria abusivo, tô sendo 30%. Então, mas por que o juro chegou nesse patamar? Porque ele é abastecido. Também por que existe? Né? Por que existe o juro, né? Sim. Por que você tem que pagar para pegar? É uma garantia. Então, o juro que o banco cobra, ele é proporcional ao risco que ele corre de não receber aquele dinheiro. Sim. Né? Ele te empresta 10 mil e você, de repente, não tem condição de pagar e ele não recebe 10 mil. Exato. Então, ele não tem nem bem para tomar seu, você não tem bem. O juro que ele coloca ali tem a ver com o risco que ele tem de não receber o dinheiro. Sim. E aí, dado o nível de inadimplência da população, isso abastece que o juro cresça ainda mais, porque o risco do banco está cada vez maior, porque o nível de inadimplência está maior. Então, é uma coisa que vai retroalimentando a outra. Então, a pessoa não tem como pagar a sua dívida. Tenta pegar um dinheiro emprestado. Aí o juro é tão grande que não consegue pagar o dinheiro emprestado. E aí o banco tem que cobrar um juro maior ainda para conseguir. Então é uma bola de neve, né? Só para a gente não terminar o programa, o pessoal achando que a gente está elogiando banqueiro. Isso é um aspecto da questão, né? Não estou elogiando. Eles não querem perder o que eles investiram, mas em não querendo, eles também metem o deles por fora e dobram aquilo. Como qualquer empresa que visa o lucro. O banco é uma empresa que visa o lucro, sobre ela, sim. Né? Mas assim, é importante... Perdi aqui o que eu ia falar. Eu ia falar que o papel do banco, né, é esse. É pegar dinheiro emprestado e emprestar. E aí, qual é o nosso papel? A gente tem duas possibilidades, até a Júlia falou aqui da vida além dos boletos, né? Porque existe a nossa vida ali dos boletos, o que a gente paga, todas as contas, Júlia Ribeiro. O que ela falou da vida além dos boletos? O que acontece além dos boletos? Ou sobra ou falta dinheiro. No final dessa matemática ali, ou falta ou sobra. Microfone. Desculpa. Então, tem duas opções ali. Se você é da pessoa que falta dinheiro, você pega dinheiro emprestado com o banco. Sim. Se sobra dinheiro, você empresta dinheiro para o banco. Então, você... E aí a remuneração que o banco te dá por esse dinheiro é bem que você menor. É ridículo. Não é para comparar os valores, mas é para comparar o seu posicionamento diante do banco. Então, se você consegue se posicionar diante do banco como uma pessoa que empresta, como uma pessoa que recebe juros, é muito diferente do que você entrar como uma pessoa que paga juros, né? Porque não vai atrapalhar seu sono se você estiver deixando 10 mil na conta e o banco estiver ganhando. Você não vai acordar. E no mês seguinte, agora você está com 10.001. Exatamente. Né? Então tá tudo bem. Agora me diga uma coisa. Vamos imaginar que tem pais aqui assistindo esse programa ou que venham a assistir. Você mencionou a questão de isso ter entrado no currículo, né, nacional. Na BNCC, isso. E isso vai ser a escola que vai administrar esse ensinamento, essa preparação que vai estar lá no currículo. Mas vamos dizer que um exemplo para você que disse que mudou sua vida depois de ter 2 filhos. Vamos imaginar que seus filhos, eu não sei que idade têm hoje, mas que eles vão crescendo. Como você lida com essa educação financeira para crianças que estejam sob a sua guarda? O que é exatamente educar uma criança? Como você faria, como você fará? Então, eu tenho até a intenção de um projeto, né, que já está em andamento, né? Comecei a botar em prática agora, a gente vai fazer a primeira vivência
de educação financeira para crianças. A gente vai juntar um grupo, né, de crianças e fazer uma vivência lúdica, mas que traga conceitos de educação financeira. Quais seriam esses conceitos que você daria para uma criança? Conceitos de valor. O que é valor? Né? É caro ou é barato? Aí depende da idade da criança, né? Eu acho que essa relação de conceitos financeiros, ela depende da faixa etária, né? A criança pequenininha, a gente pode brincar de feirinha. E você está construindo isso ainda, né? A gente já tem uma vivência... Diga a sua ideia. A ideia é contribuir para que as escolas trabalhem mais especificamente com a educação financeira. E os pais também. E os pais também. Valor, quer dizer, o valor das coisas. O que é caro, o que é barato. O que mais? Defina caro, defina barato. Isso. Entender a importância de guardar dinheiro, entender um sonho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Meus filhos têm 10 e 11 anos. Hoje em dia, com essas contas digitais, já é possível... abrir conta para menor, né? A partir de 10 anos. Os dois já têm conta, a mesada deles vai na conta e eles investem o dinheiro numa caixinha lá e eles estão vendo o que acontece com o dinheiro parado ali. Aí eu falei, por exemplo, a criança quer comprar uma bicicleta, digamos. Aí eu falo assim, faz uma caixinha da bicicleta. Você vai juntar tantos por mês e a partir daqui, depois de tantos meses, aí depende da realidade, já consegue projetar isso. Pega o valor total, divide e tal. E fala assim, poxa, quantos meses eu tenho que juntar aqui para ganhar uma bicicleta? São conceitos que dependendo... Uma motivação para juntar também. Uma motivação. Né? É entender que para conquistar uma coisa, né, para conquistar um sonho, você tem que se planejar. Você tem que abrir mão de outras coisas. Esse abrir mão de outras coisas que talvez seja o básico da educação. É a base. Então, foi o que eu falei lá no início de prioridade. Quando você estabelece uma prioridade, te motiva a abrir mão de outras coisas que não sejam prioridade. Aquilo que o Geraldo... Eu tinha uma pergunta. Não, mas antes da sua pergunta, aquilo que você falou antes, de pessoas que dizem assim, está inadimplente, quer dizer, a pessoa está inadimplente, está devendo, mas ela quer aquilo, então ela mete o eu mereço. Né? Então, você tem que ensinar a criança que não tem esse papo de eu mereço. Você quer isso, é isso e acabou. Não pode ter a segunda coisa. Aí você quer isso, você tem que ponderar. Isso cabe? Isso é necessário? Tem uma série de questionamentos que podem ser feitos antes de chegar no eu mereço. Sim. Isso cabe no meu orçamento? Isso é importante para você? É uma espécie de chutar o balde, né? É um assim, eu trabalho muito, eu trabalho muito. Qual era a sua pergunta? Então, eu acho que a Paloma é uma pessoa excelente para responder isso. Parece que aqui no Brasil existe um estigma de quem tem dinheiro. Eu não sei se tu já percebeu isso, que parece, para algumas pessoas, é quase um crime. Tem dinheiro, é ladrão. Não sei se tu percebe isso. Eu não sei, de repente as pessoas que tu trata não têm isso. Eu acho que existe, em alguma camada, assim, existe essa aversão a guardar, a quem tem sobrando e guarda, né? Então, isso eu acho que é uma questão cultural, de quem tem muito dinheiro não... A gente estava conversando no intervalo e eu relembrei, né? Que nós somos uma sociedade, a sociedade brasileira, uma sociedade originalmente indígena, que depois os estrangeiros vieram e tiraram os nossos bens, né? Tiraram o nosso dinheiro, vamos chamar assim, levaram o nosso dinheiro. E nós somos o país que mais tempo teve escravo. Então nós somos uma população que depois se miscigenou, mas parte desses escravos está em cada um de nós, né? Nós vivemos, sei lá, me parece que foram mais de 300 anos em que o seu trabalho não tinha remuneração, não tinha dinheiro. Então nós, e isso acabou, entre aspas, que a gente ainda tem escravos até hoje, e um salário às vezes de R$ 1.500 não deixa de ser, por um outro aspecto, um tipo de escravidão, né? Que você ganha R$ 1.500 para trabalhar 8, 10 horas, 6 por 1. É suficiente para uma vida, para as necessidades básicas da vida. E fica 4 horas no transporte, pode ser assaltado, pode ter que descer lá na Avenida Brasil, porque estão metralhando seu ônibus.
Não sei se isso, que nome se dá a esse tipo de coisa, mas eu digo assim, isso acabou, a escravidão original, há pouco mais de 100 anos. Né? São 2 gerações, 3, nós tínhamos gente que trabalhava e não tinha dinheiro. Como é que foi educado? E no fundo, os grandes acumuladores de dinheiro eram os senhores feudais, eram os vilões do ponto de vista dos escravos. Isso né? Um pouco explica então a sua eu pergunta. acho que traz um pouco dessa referência, né, que ele trouxe, que quem tem então tem gente que não quer guardar dinheiro porque não se acha não sei, bem naquele lugar de ter dinheiro sobrando. E além disso, né? a gente vive num país corrupto, né? Muitas pessoas que hoje têm dinheiro realmente roubaram. Sim. Ou venderam que não Também. deveriam, né? Ou são donos de milícia, ou donos de droga, ou, enfim, vendem armas. Então, muita gente tem dinheiro, realmente não é um dinheiro honesto. E uma coisa interessante, que eu morei na França, minha especialização foi lá, e eu tinha uma pessoa que cuidava do nosso quarto, nosso andar, só um andar, que ela era faxineira. E eu tinha o meu chefe, doutorado e tal. O meu chefe ganhava 4 vezes só mais que a faxineira. Ou seja, isso era a França de direita, de Giscard d'Estaing. No ano seguinte, em 81, foi o Mitterrand, que era do Partido Socialista, e ficou 21 anos. Quer dizer, a direita pagava ao meu chefe só 4 vezes que a faxineira ganhava. Então, a diferença de renda também entre... A disparidade nossa é uma coisa a nossa é impressionante. surreal. Não é? A nossa é surreal. Mas fala, a escravidão que fica aí, né? Nós não somos mais escravos, gente. Vamos tentar introjetar e aí a gente isso. tem que desplugar um pouco dessas que são crenças limitantes, né? Sim. São crenças que impedem a gente, às vezes, de andar. Eu já tive uma situação de uma pessoa que queria comprar uma moto, ela, enfim, acho que ganhava um salário mínimo, né? Tinha uma vida mais simples, queria comprar uma moto. Até para ganhar dinheiro com a moto, né? Para poder se transportar e tal. E falou assim, comprei a moto. A moto custava 6 mil, eu peguei financiado por tanto tempo. Aí eu fiz uma continha básica, multipliquei. Falei assim, mas você sabe que na sua moto de 6 mil você vai pagar 13. Aí ela falou, sei, mas pobre só compra assim. Então é uma crença que ela já trouxe ali, que assim... que não tem outra possibilidade. Ela já estava entranhada com aquela crença de que pobre só compra parcelado, só paga 2 vezes o valor do que está comprando porque é pobre. E isso trava, né, as possibilidades que ela pode ter de falar, não, eu vou juntar R$50 por mês, R$300 por mês, o valor da parcela. E essa é uma questão também, que numa emergência, a conta é justa, sempre fecha no 0 a 0. Mas numa emergência, entra uma parcela, digamos. Quebrou minha geladeira, tive que comprar uma nova, tive que comprar uma moto, R$300 por mês. Por que a parcela de R$300 a pessoa dá um jeito de fazer caber? E quando termina a parcela, ela não pega esses R$300 e guarda? Entendeu? Já que sobrava 300, então, isso é falta de planejamento, de estabelecer prioridades e de reserva de emergência. Você citou os passos, né? Nós não vamos ter tempo de aprofundar todos. Não, gerar, cuidar, proteger e multiplicar. Eu queria pegar essa parte do proteger, trazer rapidamente a entrevista com Mirna, que falou que no Brasil só 18% da população tem seguro de vida, sendo que desses 18, mais da metade só tem o seguro de vida porque a empresa paga. Então só 9% destinam parte dos seus recursos para ter um seguro de vida. Aí eu perguntei como é que é fora daqui. Ela disse que nos Estados Unidos 95% tem seguro de vida e no Japão 99%. Ela citou, inclusive, que no Japão as famílias têm o médico da família, o advogado da família e o planejador financeiro da família também, né? Então, nós estamos longe disso, pelo menos do ponto de vista dos seguros, né? Só 9%, o Japão 99% da população tem seguro de vida. Em termos de educação financeira, nós estamos nesse nível para pior? Eu acho que está daí para pior. Daí para pior. Porque o seguro de vida, pelo menos, tem um incentivo da empresa que quando você está de carteira assinada, eventualmente eles
18% só. 18% só. Mas tem esse incentivo da empresa, né? Que te coloca num lugar que às vezes você nem pensaria no assunto. A educação financeira não tem incentivo de ninguém. O incentivo é só da vida. O incentivo só da vida te arrastando. A impressão que dá é que o incentivo é para você gastar mais. É para gastar mais. O que a gente ouve, né, vendo TV, abrindo um jornal, que a gente recebe é só para gastar mais. É um consumismo enlouquecido, assim. Eu acho que desde a Revolução Industrial isso começou a tomar proporções. Sim, certamente. Que foram acumulando, né? Que foi igual bola de neve e montando estratégias de marketing para vender mais e mais, e obsolescência dos produtos, né? Antigamente um produto durava 10 anos. Hoje em dia você compra um celular, daqui a 2, 3 anos ele está obsoleto. E aí você tem que trocar. E é obsoleto de propósito, né? Isso é que dói. Que eles programam a obsolescência dos produtos para que a gente tenha que comprar outro. Porque senão a indústria... É igual o barbeador que os homens usam. Primeiro tinha uma lâmina só, aí depois veio a segunda. A primeira faz tchum, a segunda faz tchan. Aí depois veio a terceira com 3 lâminas. Ou seja, podia ter feito logo com 3 logo de cara, você só ia trocar uma vez, né? E o celular acontece muito isso. E com todos os produtos, né? De forma geral, até roupa. A roupa virou descartável. Acho que tudo ficou mais obsoleto para alimentar a indústria do consumo, hoje, né? Eu lido com o meio ambiente também, está sendo um problema ecológico, ambiental, a questão que fazer com a roupa velha, né? O que faz? Às vezes toneladas de roupas. Toneladas que às vezes você usa uma vez. Quem quiser entrar em contato contigo, qual seria a melhor forma que você disponibilizaria? Tem o Instagram, que é @paloma.fms, de Fernandes de Melo e Souza. Paloma F de Fernandes, M de Melo, Souza, S de Souza. Paloma.fms, e-mail é paloma.fms, ó, já facilitou. @gmail.com. fms@gmail.com. E ou por telefone, qual seria? 21 98105 5518. 5518. Porque eu acho que, sobretudo, pessoas que estejam interessadas ou contratar seu serviço ou pedir informação de como é que faz aquele curso de formação em educação financeira, eu acho que as duas coisas seriam importantes. São válidas. Tem muita gente no curso que entrou no curso porque estava endividado. Muita gente, olha, entrei porque eu não sei mais o que fazer e resolveu se educar, né? Diz que tem muita gente que entra para a faculdade de psicologia para tentar resolver seus problemas. Para tentar se entender, sim. O Edu, que viu a intimidade que eu estou com seu pai? Edu, ele fala assim, consumo igual ganância mais egoísmo. Olha só, muito interessante, hein? O consumo é a soma do egoísmo com a ganância. Olha... Isso é para destacar, hein? Esse aí dava até para fazer um outro bate-papo só sobre... Não, minha mãe que é engenheira. Seu pai faz o quê? Fazia? Meu pai é músico. É músico? Aí, ó. Igual o Geraldo Rodrigues, o que ele toca? Teclado, mas mexe com tudo um pouco, né? Músico... Mas é músico profissional mesmo? Não, ele agora está aposentado. É? Mas o que corre na veia é a música. Legal. O programa anterior que eu fiz com o Ministro Temporão, a gente fechou com o filho dele, que também é músico. E vamos fazer um programa com ele. Quem sabe não vem seu pai junto? Vamos fazer um programa com os dois. Chama ele aí. Edu Melo e Souza, sobrinho do Malbataan, o meu escritor, não digo preferido, quando era criança, o meu escritor preferido era o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é unanimidade, Sítio né? Do Pica-Pau. Monteiro Lobato é unânime. Pica-Pau Amarelo. Do ponto de vista, assim, para você, daqui a pouco nós vamos precisar. Nós temos mais 8 minutos de programa. Infelizmente. Nossa, você vai voltar aqui. Você falou que ia passar rápido, rápido. E passa mesmo. Eu vou pedir a você para voltar aqui mais para frente pouquinho, para a gente ampliar ainda mais isso e sobretudo, para você falar do seu projeto de vivência com as crianças, de como fazer isso, né? Como educar. Porque é uma preocupação que muitas vezes, por exemplo, eu tento fazer as escolas falarem mal do cigarro para os meninos e meninas, e não consigo.
São raras as escolas que compram essa ideia, muito raras. Não só comprar de mim, como eu, como consultor, mas de outras pessoas, de outros profissionais, de outros programas, até programas municipais, estaduais, federais, podem ir lá dar assessoria, mas eu não vejo. Eu espero que, em relação à educação financeira, essas escolas comprem a ideia. O fato de estar no currículo já é um passo, porque o tabagismo não está no currículo das escolas. Passo. Agora, entre estar na base nacional curricular e esse entrar na prática... Esse processo surgiu assim de uma demanda das escolas, demanda dos pais. Como é que surgiu esse projeto? Você tem lembrança? Não sei te dizer. O processo de entrar na BNCC, entrar. Não sei te dizer exatamente qual foi a motivação. Que é BNCC? Base Nacional Comum Curricular. Isso. Né? Que dá as diretrizes de todos os conteúdos que tem que ter. Até para o próximo programa que eu vou fazer com você. Eu vou pesquisar para saber se isso teve... sociedade civil envolvida, se foram parlamentares que fizeram projetos de lei nesse sentido. Eu entendo que seja uma demanda da sociedade, assim como, por exemplo, questões ambientais, né, que a gente até trouxe, que esse consumismo está trazendo impactos ambientais enormes. E a questão ambiental também entrou como um conteúdo na BNCC. Então, eu acho que assim, foi um movimento de trazer para questões atuais importantes da sociedade. Nós temos 210... para a educação infantil, né? Nós temos mais ou menos 210 milhões de habitantes no Brasil e, segundo o último dado que eu citei aqui, nós temos mais de 70 milhões de endividados, né, daquele nível alto que você diz. Ou seja, é um percentual da população que beira é maior do que 1/3 da população brasileira está endividada. É muita coisa. E uma coisa que eu trago importante quando eu atendo pessoas endividadas é que as pessoas normalmente chegam com uma demanda: eu quero acabar com a minha dívida. Qual é o seu sonho? Acabar com a dívida. E uma coisa que é importante para as pessoas entenderem é que a dívida ela é só um sintoma. É como, trazendo para a analogia médica, é como se a pessoa estivesse com febre. Tá? É um alerta de que tem alguma coisa errada, mas o que está errado não é a dívida. Não adianta você tomar um antitérmico e falar assim: quanto que é a sua dívida? 20 mil? Toma aqui 20 mil. Toma No mês seguinte, a pessoa vai entrar numa nova dívida. Toma dipirona para baixar a febre. Então, a dívida ela não pode ser tratada como um objetivo de vida para ser quitado. A dívida é um sintoma de um desequilíbrio que aí não é no corpo, é financeiro. E se emocional. Você tem um desequilíbrio emocional e, consequentemente, financeiro, está tudo misturado, né? Se você tem um desequilíbrio ou emocional ou financeiro, isso te coloca nesse alerta de endividamento. Você não tem que olhar para a dívida, você tem que olhar para o que causou. Você sabe que existe uma história que a jogatina de Las Vegas, que é uma cidade nos Estados Unidos onde tem muito cassino e muitos hotéis, aliás, tem cassino dentro de hotel, os hotéis não têm janela. Porque tem não vê a luz do dia? Não, porque tem gente que perde tudo e quer se matar. Não sabia. Las Vegas tem essa loucura. História. O Geraldo, queria te agradecer mais uma vez você está aqui, repetindo que o nosso programa não vai ao ar sábado que vem, que é carnaval, nem no outro, mas nós vamos estar de volta aí no sábado 15 de março, e já tem o último dia de março que nós vamos fazer um programa sobre as bets. E eu não tenho como te agradecer, Paloma, você ter se deslocado lá de Petrópolis e tá dando a oportunidade dos nossos ouvintes aqui conhecerem esse tema tão fascinante, né, e tão atual, é todo né? Meu, né? E você domina domina esse tema como ninguém, e passou muito bem. Você estava preocupada, estava nervosa, que ia dar entrevista. Negócio de câmera. Você nasceu para isso, posso te dizer isso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu sinto que faltou você falar muita coisa que eu acho que está aí dentro de você. Porque tem um monte de assunto aqui. Então vamos separar esses assuntos, manda para mim os tópicos que faltaram,
E em abril a gente já pode fazer outro. Nosso compromisso Será um aqui é com prazer. os ouvintes e com o tema, né? Se o tema ajuda as pessoas, vamos trazê-lo novamente. Então, e foi o que eu falei. Acho que o meu propósito é nesse caminho, E né? aqui no de programa- contribuir para que as pessoas tenham, assim como o seu propósito, né, Sim. associado ao tabagismo, independente se é feito por você Sim. ou por outra pessoa. Exatamente. Eu acho que o meu propósito é trazer mais consciência para que as pessoas tenham uma relação mais harmônica. Porque mais ninguém vive com bem dinheiro, né? endividado, né? Ninguém Pois vive é. bem. Aí a sociedade toda vai ficando doente por esses aspectos todos, enfim. Então, Obrigado. Bom obrigada a final de vocês semana pra você. pela oportunidade, pelo acolhimento. Abriu, hein? Tamo Em abril, juntos. Não sei voltamos? se é muito difícil para você ficar descendo assim tão Não. próximo, mas Funciona bem, eu então consigo. tá bom. Um abraço. Bom.